Bem, irmãos, nessa manhã eu queria continuar uma série de mensagens que eu trouxe, porque se Deus quiser, no domingo que vem, eu vou poder compartilhar com vocês o material que a gente vai poder estar compartilhando no nosso discipulado. E eu tenho trazido, nesses últimos dias, uma contextualização para vocês, o porquê o templo ou a edificação chamada igreja não é algo que consta dos relatos bíblicos e o quanto prejudicial é que se mantenha uma estrutura como o templo, que nós geralmente chamamos de igreja ou templo, o que é sinônimo. Nós vimos e aprendemos que a partir do momento que a gente desmonta o edifício, o prédio, algumas coisas deixam de acontecer, e dentre elas, deixa de ter um local sagrado, deixa de ter um dia sagrado, deixa de ter uma pessoa sagrada que administra todas as coisas, e quando nós tiramos tudo isso do convívio, de fato resta o culto que eu e você precisamos e devemos prestar ao nosso Deus, sem que haja intermediação de alguém. Então eu tenho falado para que nós possamos de fato entender esse novo momento nosso, onde queremos de fato ir para os lares, e indo para os lares, aí então nós sermos igreja e vivermos em plenitude aquilo que nós entendemos como vontade de Deus estabelecida por Cristo Jesus. Só lembrando que edificação para o povo reunir, isso começou com o imperador Constantino, mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, e infelizmente isso tem perdurado por 1700 anos, tomando um vulto que Cristo de fato destruiu, e que eu já falei para vocês, na pregação da semana passada, está bem, acho que explicado lá. E aí então nós encontramos uma profecia na Bíblia, no livro de Amós, capítulo de número 9, e diz assim essa profecia: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Nessa manhã eu queria trazer uma palavra para você, e a palavra é sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi, porque existe uma profecia no livro de Amós, e vocês vão ver que em Atos capítulo 15, quando o evangelho é para ser pregado para todas as pessoas, novamente é levantado o tabernáculo caído de Davi. E hoje vocês vão sair daqui entendendo de fato o que é o tabernáculo de Davi, que foi caído, por que caiu, e sobretudo sobre a presença de Deus, que era algo no Novo Testamento, algo desejado, algo que se era buscado, e como é essa realidade da presença de Deus hoje. Mas o texto continua dizendo então: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Havia então uma profecia, havia uma palavra de Deus dada, trazendo entendimento então sobre de Davi. Quando a gente vê o estabelecimento do tabernáculo caído de Davi, nós entendemos que Deus queria mudar e estabelecer o seu modelo de culto. Quando Deus então vai mudar e estabelecer um novo padrão de culto, então Deus agora utiliza Davi para estabelecer a adoração plena, com cânticos, júbilo, adoração, danças, instrumentos e alegria, celebrando a Deus sem medida. É feito no tabernáculo de Davi. Provavelmente esse modelo de culto que nós temos hoje, ele é muito remetido a esse tabernáculo de Davi. O que nós entendemos hoje como louvor, como adoração, é algo que de fato começou com o rei Davi. Então, existe na história de Israel um novo momento de culto, existe na história de Israel um novo tempo onde vai se adorar a Deus, do jeito que a gente está vendo ali, com cânticos, com adoração, com danças, com instrumentos. Então, é um novo marco na adoração que se tem a Deus. Começa com esse tabernáculo de Davi, e a palavra que Deus traz é que precisa ser reedificado, precisa ser restaurado, precisa haver um novo começo desse tabernáculo caído de Davi.
Só que antes de falar do tabernáculo de Davi, eu quero mostrar para vocês que existe uma separação entre dois modelos de tabernáculo. Antes que Davi levantasse o seu tabernáculo, e é bom a gente saber no decorrer da história que Moisés é bem antecessor do que Davi. E o primeiro tabernáculo que foi levantado foi o tabernáculo de Moisés. Então a gente diz que antes de Davi, Moisés levantou o tabernáculo. Só que o tabernáculo de Moisés é aquele que nós encontramos no livro de Êxodo, de Levítico tem um pouquinho sobre o ritual, mas ele tinha sua medida, ele tinha sua construção. Então, o primeiro tabernáculo que nós encontramos na história de Israel é o tabernáculo de Moisés, conforme tudo aquilo que Deus havia ordenado. O tabernáculo de Moisés, ele ficava no monte Gibeon, e esse monte fala da lei do Sinai. O primeiro tabernáculo é o tabernáculo de Moisés, então ele é feito conforme a lei, e ele existe para que sejam entregues as ofertas pelo povo de Israel, segundo a lei. Já o tabernáculo de Davi, ele não estava sobre o monte Gibeon, mas ele estava no monte de Sião, conhecido como a cidade de Davi ou como Jerusalém. E eu quero traçar agora, só para a gente entender um pouquinho, a diferença entre o tabernáculo de Moisés, que começou lá na saída do Egito, e o tabernáculo de Davi, que foi estabelecido quando Davi assumiu o reino muito tempo depois. Os dois tabernáculos, eles funcionavam simultaneamente. Então, o que a gente precisa entender? Aquele tabernáculo que Deus estabeleceu para Moisés lá no começo, ele começou a funcionar, mas houve um tempo na história, no tempo do rei Davi, em que Davi estabeleceu um outro tabernáculo, e os dois funcionavam ao mesmo tempo. O tabernáculo de Moisés, ele servia para a realização dos sacrifícios diários. Então, o tabernáculo de Moisés era aquele que fazia um sacrifício pela manhã, um sacrifício à tarde, era para que pudesse de fato ser apresentado aquilo que Deus queria em intercessão pelo povo por conta dos seus pecados. No tabernáculo de Davi em Sião, este era para se estar diante do Deus eterno constantemente em atitude de louvor e adoração. Então, o tabernáculo de Davi, ele era diferente. Ele não funcionava pela manhã e pela tarde. Ele funcionava em todo o tempo e havia uma constante adoração a Deus. O tabernáculo de Moisés servia para o cumprimento da lei, e Davi estabeleceu um novo tabernáculo para a adoração a Deus. E por incrível que pareça, a adoração era em turnos, durante 24 horas, onde se adorava a Deus. No tabernáculo de Moisés, realizavam-se sacrifícios de animais, manhã e tarde. No tabernáculo de Davi, tinha sacrifícios de louvor durante 24 horas. Então, é para a gente começar a entender a diferenciação desses dois tabernáculos. O tabernáculo de Moisés já tinha um pátio, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Eu vou mostrar a figura para vocês dele aqui. Já o tabernáculo de Davi não tinha pátio, não tinha restrição para que alguém pudesse chegar diante dele. O tabernáculo de Moisés tinha um véu separando os sacerdotes do sumo sacerdote, separando o santo dos santos, e o de Davi não, pois lá todos os sacerdotes podiam estar diante da arca. O tabernáculo de Moisés ficou sem a arca da presença. Se a gente for entender, porque é o seguinte, o que marcava de fato o tabernáculo era a arca. Se você já leu ou se lembra um pouquinho da história, havia muita guerra contra Israel e as pessoas capturaram a Arca da Aliança. E o povo levou a Arca da Aliança e começou a passar um monte de gente mal, e um monte de gente começou a adoecer. E eles estavam procurando a causa, mas o que está causando mal entre nós? Porque a arca tinha os dois querubins, tinha o propiciatório de ouro, era de fato uma arte, vamos colocar assim, preciosa. Para os israelitas significava a presença de Deus. Para os outros povos, aquilo era um tesouro muito, talvez precioso, porque ele era todo feito em ouro batido. E quando se roubou a arca, quando se levou a arca, esse tabernáculo de Moisés funcionava de manhã e de tarde com os sacrifícios que eram apresentados, mas o símbolo da presença de Deus já não estava mais entre eles. E o que aconteceu? Davi agora monta o tabernáculo, que é chamado Tabernáculo de Davi, com a arca da presença de Deus, para que o povo pudesse então
adorar. Então, o tabernáculo de Moisés funcionava com sacrifícios de animais diário e o de Davi com sacrifícios de louvor diário. Esse aqui era o tabernáculo de Moisés. O que às vezes a gente fica pensando assim, como é que era esse negócio? Então, não tinha muita coisa não. Então, era uma tenda que era feita com as metragens que se encontrava na lei. Aqui na frente é o altar de sacrifício, aqui a pia de bronze, e aqui era a casa onde se ficava a Arca da Aliança, onde tinha o véu de separação. Só que com os constantes ataques, porque Israel pecava, quando Israel pecava, vinham os inimigos de Israel sobre eles e capturavam, os seus tesouros, capturaram então essa Arca da Aliança. Então, para entrar aqui, somente os sacerdotes é que podiam entrar. Esse aqui é o modelo do tabernáculo de Moisés que nós encontramos descritos na Bíblia. Se você quiser então ver lá as suas medidas e tudo, era basicamente isso. Era um acampamento demarcado, aqui havia o altar de bronze do sacrifício, aqui havia a pia e aqui então ficava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Aqui é que havia o véu da separação. Provavelmente, quando a gente vê que Moisés falava com Deus e que o seu rosto brilhava, ele entrava por aqui. E aí, então, no deserto, era trabalho dos levitas montarem e desmontarem esse acampamento e levarem a Arca da Aliança para todo lugar que eles pudessem ir. Eu fui procurar um modelo do tabernáculo de Davi e a internet não me ajudou muito. A única coisa que eu achei como exemplo do tabernáculo de Davi era somente uma tendinha na Arca da Aliança. Ficava mais ou menos assim, onde de fato as pessoas podiam adorar a Deus. E Davi então criou turnos de louvor e de adoração durante 24 horas, onde se adorava na presença de Deus. Então era, pelo que a gente pode entender, uma construção bem simples, mas ficava no meio do povo. O que marcou o tabernáculo de Davi é que não era um lugar separado, longe, distante. O tabernáculo de Davi era, de fato, um lugar onde você podia chegar e adorar a Deus de uma forma mais plena. E aí, então, fica uma pergunta para a gente. Nós temos na Bíblia descrito 2 tabernáculos. O tabernáculo de Moisés, que é feito segundo a lei, e o tabernáculo de Davi, que é baseado no novo modelo de culto a Deus, com cânticos, com instrumentos, com louvor e adoração. O que vai ser restaurado é o tabernáculo de Davi e não o tabernáculo de Moisés. A Bíblia deixa muito clara que a promessa no livro de Amós, uma profecia, para quem fala que eu nunca prego sobre profecia, hoje eu estou pregando, Tem uma profecia que vai ser restaurado o tabernáculo de Davi. E foi no tabernáculo de Davi, então, que se iniciou o culto a Deus. Então, se Deus começou um novo modelo de culto, onde de fato você podia adorar a Deus, você podia orar a Deus, você podia se expressar a Deus, você podia se derramar diante de Deus, você de fato podia chegar, cantar e adorar, nós entendemos que havia uma palavra profética de que haveria um tempo de que seria restaurado, então, o culto a Deus. E aí, quando eu olho para Atos, capítulo de número 15, os versos de número 15 a 18, esse é um modelo muito singular, e nesse momento que nós encontramos essa realidade dessa passagem bíblica, essa passagem bíblica é quando Paulo e Barnabé vão até os irmãos de Jerusalém e vão falar para eles sobre essa realidade de que os gentios estavam também recebendo a palavra e Deus estava derramando o seu amor sobre os gentios. E olha só que coisa interessante. Então, depois que a igreja de Jerusalém se reúne, que era a igreja pivô, principal, de todos aqueles acontecimentos, nós encontramos o seguinte: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Essa é a palavra do líder da igreja de Jerusalém, que é Tiago. E ele diz assim: e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. É a mesma coisa que nós encontramos em Amós. Mas ele diz assim: para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecida desde os séculos. O que eu deixei grifado e coloquei bem de vermelho? Vamos só voltar aqui.
Então é o seguinte, quando a igreja se reúne e vê que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, também estavam se convertendo, é dada então uma palavra e eles entendem sobre o cumprimento da profecia. Então eles dizem o seguinte: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, a igreja entendeu que essa profecia, ela se cumpriu agora, quando a igreja é estabelecida. Para quê? Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Se o tabernáculo caído de Davi era o lugar onde começou a se invocar o nome de Deus, se o tabernáculo caído de Davi é esse novo momento em que pode se cultuar a Deus, nós entendemos então que com o estabelecimento da igreja é restaurado o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi é esse local onde o culto prestado a Deus é um culto real e é um culto verdadeiro. O tabernáculo de Davi, que tem sido levantado e reedificado, é esse lugar onde nós vemos novamente a graça de Deus sendo estabelecida para que um culto real e verdadeiro sejam estabelecidos. Não tem nada a ver com o tabernáculo de Moisés, com lei, com sacrifícios, com ritual, mas tem a ver em louvor, adoração, em cânticos constantes a Deus, porque então nós entendemos que foi restaurado esse tabernáculo de Davi. Mas uma pergunta: onde é então que fica o tabernáculo de Davi? Onde é que nós podemos encontrar? Vamos só ver mais algumas coisas aqui para a gente entender o que foi que Deus fez. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana queria saber como é que ela poderia adorar a Deus e qual era o lugar. A conversa de Jesus com a mulher, a conversa da mulher com Jesus é: onde é que nós vamos adorar a Deus? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é aqui no Monte Gerizim. Jesus fala, não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas em espírito e em verdade. Jesus está falando que não é mais em um local geográfico que se adora a Deus, mas é um novo modo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse modo de se adorar a Deus em espírito e em verdade é o mesmo modelo que a gente viu adorando a Deus no tabernáculo de Davi, porque o tabernáculo de Davi, como vocês viram, era um lugar onde todo mundo podia chegar ali diante da arca, podia louvar e podia adorar a Deus, porque não havia átrio. O tabernáculo de Davi não havia ritual, não havia processo, não havia qualificação, seja ela por nascimento, seja ela por tribo ou por qualquer outra coisa. Havia então, no culto que Davi estabeleceu a Deus, uma liberdade para todo mundo poder chegar e para todo mundo poder adorar a Deus. Então a tenda caída de Davi, ela figuradamente aponta para um tempo onde não necessitaríamos mais de ritos, mediadores e alguma forma legalista de se chegar a Deus. E aí eu vou falar de novo contra a edificação, eu vou falar contra tudo isso que a gente ainda vem fazendo aqui, mantendo aqui. Porque quando se tem um prédio, necessariamente é necessário que tenha alguém para que possa oficiar o culto. Mas o culto que é para ser feito por Deus, para Deus, o culto que de fato Deus quer, é um culto onde ninguém necessitaria mais de rito, mediadores. E é exatamente isso que a construção de prédios faz com que volte de novo aquilo que não é para ser feito. Então, o culto prestado a Deus é um culto único, espontâneo, direto e individual. Nós até podemos nos reunir para adorar a Deus, não existe problema algum, não existe empecilho algum, não existe nada contra o que nós estamos fazendo, mas o entendimento primeiro que tem que chegar é que de fato não se adora a Deus de uma forma legalista, não precisa de ritos e muito menos de mediadores para que possa de fato se chegar a Deus e prestar o culto verdadeiro a Deus. Por isso nós devemos lembrar que Davi, após trazer a arca, que simbolizava a presença de Deus, ele construiu uma tenda. E foi exatamente aí que começou um novo modelo,
que Deus está falando que vai restaurar num tempo futuro, e o tempo futuro para a gente é o tempo passado do início da igreja. Então, o que Deus de fato quer é esse culto real e verdadeiro, sem que haja necessidade de rito, de intervenção, de ore por mim, de fale a Deus por mim, de peça a Deus por mim, de me represente diante de Deus, de ouça o que Deus quer para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que é que eu preciso fazer, qual que é o caminho de Deus, para um momento de comunhão livre, espontânea e verdadeira com Deus. Observe a diferença da tenda de Moisés para o tabernáculo, da tenda de Davi para o tabernáculo de Moisés na sua construção. Enquanto que no tabernáculo de Moisés construiu segundo as ordenanças de Deus, esse tabernáculo limitava o povo de estar na presença da arca quando da manifestação do poder de Deus, e somente os sacerdotes poderiam ministrar pelo povo diante da arca. Mas na tenda de Davi, a arca ficava diante do povo, que juntamente com Davi oferecia sacrifícios e participava no que foi oferecido no holocausto. Aquele primeiro modelo de tenda, ninguém podia ver a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ninguém podia, de fato, chegar ou se aproximar. Ninguém podia, de fato, desfrutar da presença de Deus, porque a ideia, gente, da tenda, do tabernáculo de Moisés, era que, de fato, aquele lugar era sagrado, aquele lugar era um lugar separado, aquele lugar era um lugar intocável, aquele lugar era um lugar que somente determinadas pessoas podiam chegar. Então, essa de fato é a diferença quando se constrói isso. Mas olha que coisa interessante, quando se rouba a arca, quando, entre aspas, se tira a presença de Deus do tabernáculo de Moisés, ele continua com os seus ritos, ele continua fazendo as mesmas coisas. A primeira coisa que eu queria entender é que quando se tem, de fato, uma edificação, se a presença de Deus está ou se a presença de Deus não está, pouco importa. Quando se trabalha com rito, o que importa é o rito. O que se importa é aquilo que se faz. O que importa é a gente estar cumprindo direitinho o manual que foi estabelecido. O que importa é cumprir exatamente aquilo que nós devemos fazer para que a gente atinja o objetivo. Mas aí, no fundo, alguém pode perguntar assim, mas e Deus? Não, Deus não importa muito nisso não. O que importa é que domingo de manhã a gente acorde, a gente venha, a gente faça isso, a gente volte para casa para que a gente se sinta bem. O ritualismo, de fato, é baseado em um culto sem a essência. O ritual, então, é isso que tem que acontecer. Porque quando é roubada a Arca da Aliança, o tabernáculo de Moisés continua funcionando diariamente. Um sacrifício pela manhã, um sacrifício pela tarde. Mas e a presença de Deus? Não, pouco importa. Então, na cabeça dos israelitas, ainda que não tenha arca, o sacrifício tem que continuar, o rito tem que continuar, a legalidade, o legalismo, as ações, elas vão continuar. E, infelizmente, como igreja, nós perdemos esse privilégio de nos reunirmos em um prédio, de sermos conduzidos por um louvor, de fato alguém chegar e falar para a gente, faça isso, faça aquilo, de nos levantarmos e nos assentarmos na hora que nós devemos nos levantar e nos assentar, e a coisa fica muito seca, fica oca, fica vazia, porque alguns recebem algumas gotas, entre aspas, do manifestar de Deus, outros vão para casa secos, sem nada ouvir, sem nada entender, e Deus, Ele de fato nunca quis que houvesse esse modelo de que a presença de Deus está lá. Você quer encontrar com Deus? Vai lá no tabernáculo. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai lá no tabernáculo. Você quer uma bênção de Deus? Você vai lá no tabernáculo. Você foi acusado injustamente, então vai falar com Deus lá no tabernáculo, e ficava aquela coisa que só lá se manifestava a presença de Deus. E o tabernáculo se tornou então um lugar de ritual. Mas foi roubada a arca, ela foi levada pelos inimigos até que eles não aguentaram mais e puseram a arca num carro e voltaram com ela de novo para Israel. Disseram, vai embora lá, porque lá o seu Deus não vai ficar bravo do jeito que ele tem ficado com a gente aqui. Olha o texto de 2 Samuel, capítulo 6, de 17 a 19. Aqui, gente, é Davi trazendo a Arca da Aliança para
a sua cidade e aonde Davi então constrói o tabernáculo. Vocês devem lembrar que 2 filhos lá do moço que estava a arca, né, na casa de Obed-edom, eles puseram a arca num carro de boi e trouxeram a arca para a cidade de Davi. E a arca deu uma sacolejada lá no carro de boi, e um dos filhos desse sacerdote foi pôr a mão para segurar a arca, e ele morreu fulminado por Deus, porque na lei dizia que somente os levitas poderiam trazer a arca de Deus. E aí então fica durante 3 meses lá em outro lugar, e Davi então vai estudar quem é que pode trazer a arca. A arca da aliança não pode ser carregada em carros de boi. A arca da aliança precisa então ser trazida pelos sacerdotes levitas. E aí então nós temos aqui os sacerdotes levitas trazendo a arca. Como eu falei para vocês, no tabernáculo de Moisés, a arca ficava escondida da aliança. Mas olha só o transporte da arca, como é que aconteceu. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 16 a 19. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então, quando eles estavam trazendo a arca da aliança, todo mundo via a arca da aliança. O que a gente dá a entender que a arca da aliança, ela caminhava no meio do povo. E a gente entende então que o símbolo da presença de Deus tinha que ficar no meio do povo, não entre os sacerdotes. E diz assim o texto: e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E é exatamente aqui que a gente vê a diferença, pois no tabernáculo de Davi não havia separação. Quando a arca chegou, Davi então constrói aquela tenda que eu mostrei para vocês, né, que é simplesmente uma cobertura para a arca não molhar, mas todo mundo podia ver a arca. E o interessante é que ele sacrificou a Deus ali, e ele deu, como a gente viu aqui, ele deu pão, ele deu bolo de tâmara, bolo de passa, e no sacrifício lá do tabernáculo, somente os sacerdotes podiam comer daquilo que era sacrificado. Era o dízimo dos dízimos que era passado para os sacerdotes. Davi está trazendo uma ideia de culto, de que todo mundo pode agora cultuar a Deus, e aquilo que ele consagra em louvor e adoração a Deus, ele distribui para todo mundo. Então todo mundo vai adorar a Deus, e todo mundo recebe um bolo de tâmara, um bolo de passas, recebe um pão, né? Então assim, houve de fato uma festa no estabelecimento do tabernáculo de Davi. Cada homem louvava a Deus, adorava a Deus, via de fato a tenda de Deus, podia se aproximar desse momento de relacionamento, tinha comunhão com Deus, e era muito diferente. Esse é o tabernáculo de Davi. Assim foi estabelecido o tabernáculo de Davi, onde todo mundo podia participar. Mas até parece aquela história que nunca acaba bem, né? O que é bom dura pouco, né? Então a diferença é que no tabernáculo de Davi não havia separações, impedimentos ou uma liturgia que pudesse trazer uma diferença entre as pessoas que quisessem servir a Deus. Então nós entendemos que a tenda caída de Davi, ela representa um conjunto de ações de Deus sobre Israel e os demais povos da terra, apontando para uma restauração espiritual do povo judeu, onde a salvação que estava baseada na lei, agora através de Jesus, está alicerçada na graça, uma restauração a partir de uma nova e eterna aliança. Aí nós entendemos então que a tenda caída de Davi, que foi restaurada, onde o culto agora acontece 24 horas por dia, ele se transferiu para a nossa vida, porque a presença de Deus, ela não quer habitar numa edificação. A presença de Deus, ela quer estar onde o povo está.
Deus, Ele quer habitar no nosso meio, Deus quer morar na nossa vida, nós somos então morada e habitação de Deus, e a partir do momento que Deus vem habitar na nossa vida, nós constantemente nos tornamos em um culto a Deus. A nossa vida é um culto a Deus, a nossa vida expressa de fato a vida, a graça e a glória de Deus. Houve de fato então o cumprimento dessa profecia. A restauração da tenda caída de Davi é uma manifestação poderosa de Deus na vida de todo aquele que se achegar a Ele, independente de ser judeu ou gentio, a partir de um coração puro, santo e temente a Deus, que tenha seu caráter forjado em Cristo, capaz de viver uma vida de autenticidade do Evangelho, colocando-se no propósito de Deus para o estabelecimento do seu reino. E aí nós entendemos então que hoje, como igreja, não como prédio, mas como tabernáculo reedificado de Davi, nós somos capacitados a viver uma vida sem os vícios do cristianismo, carregado de liturgias e legalismos. Então, é uma pergunta, será que de fato a gente ainda vive isso hoje na plenitude e na totalidade? Por isso, irmãos, que nós estamos nesse novo processo de levarmos para os lares tudo aquilo que antes nós ensinávamos como base no prédio. Você precisa entender que você agora é chamado a ser um restaurador de tabernáculo. E a única coisa que precisa para restaurar o tabernáculo é levar a presença de Deus até onde as pessoas estão. E como é que você leva Deus até onde as pessoas estão? Compartilhando a verdade do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nada de outro mundo, não é nada difícil, não é nada pelo qual nós temos que fazer um senhor treinamento, uma base estruturada. É simplesmente nós tomarmos uma posição de entendermos que a nós foi confiado um tesouro e pararmos de vir para um lugar aonde de fato tem um sacerdote, o lugar é santo, o dia é santo, o horário é santo e tudo que acontece ali é santo. E se a gente não quebrar essa ideia de vincularmos a espiritualidade daquilo que nós temos a um lugar, a gente não vai aproveitar aquilo que de fato a Bíblia está dizendo ao nosso respeito. Mas hoje o que a gente precisa entender é que hoje sim nós somos capacitados a viver uma vida sem os vícios de um cristianismo carregado de liturgias e legalismos, práticas que não têm o poder de refrear o pecado, como diz lá em Colossenses 2, 20 a 23, Paulo diz assim, olha, esse negócio de regras do tipo não toque, não prove, ele fala que isso tem aparência de verdade, mas isso não pode refrear os impulsos do pecado. Então a igreja não é baseada nessa questão de não toque, não fale, não cheire, não aproveite, não sei lá o que, esse monte de regra, mas a gente precisa entender que nós somos chamados a começarmos a vivenciarmos dentro das nossas próprias casas um novo momento em que a gente vai entender que ali nós somos uma tenda da presença de Deus, sem que haja restrição, para que qualquer pessoa possa de fato chegar ali e possa aprender, porque irmãos, nós já temos a essência, nós já temos o Evangelho verdadeiro, nós já possuímos a graça de Jesus Cristo na nossa vida, nós somos alcançados pelo amor e pelo favor de Deus, e agora é a nossa parte de ir e de fazer discípulos, e fazer discípulos é ensinar-lhes que a presença de Deus quer habitar sobre a vida deles, que Deus não quer ser um Deus longe lá no céu, que não se importa mais comigo, que não tem mais nada a ver com o meu dia a dia. Deus, Ele sempre quis estar no meio do povo, a presença de Deus era para estar no meio do povo, por isso que na travessia do deserto até a terra prometida, como vocês viram ali, o acampamento ficava no meio, havia uma ordem, as pessoas entendiam que Deus estava no meio delas. O problema é que quando se constrói um prédio, Deus é tirado do nosso meio. Quando se constrói uma edificação, Deus está longe. E aí, para eu encontrar com Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir aonde Deus está. Eu preciso de saber aonde é que Deus faz morada. Eu preciso que tenha alguém que me ensine sobre Deus, porque eu não sei quem é Deus. Eu não sei como Deus age, eu não sei como Deus se move, eu não sei o que Deus quer.
Eu não conheço Deus, então eu preciso de que um representante legítimo de Deus diga as coisas que Deus quer para mim. E aí vem um representante legítimo de Deus e diz que se você não fizer isso, Deus vai ficar com raiva de você e Deus vai te castigar. E a gente acha que Deus, então, é um Deus que castiga quando a gente não age conforme aquilo que Ele quer. É alguém que vai olhar para a velha aliança e vai dizer assim, está escrito, se você não ouvir e não obedecer, você vai viver debaixo de maldição. E aí eu olho para mim porque o homem de Deus está me dizendo que Deus disse isso. Deus disse isso baseado a uma arrogância de Israel, respondendo a Deus, dizendo que Israel era capaz de cumprir tudo aquilo que Deus queria. Mas se a gente não conhecer o evangelho real e verdadeiro de Jesus Cristo, nós entendemos que se me ouvirdes e não me obedecerdes, ele não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós não estamos mais debaixo do cumprimento de ordenanças, nós não estamos mais sujeitos a tudo isso, nós somos apresentados a um novo tempo, em que nos é tirado a obrigatoriedade do cumprimento de leis, regras e normas, e nos é apresentada agora a possibilidade de vivermos um cristianismo real e verdadeiro, sem liturgia e legalismo, como a gente está vendo aqui, mas com vidas que se dispõem a servir a Deus, amando o seu próximo como a si mesmo, que investe no reino, que seja capaz de negar-se a si mesmo para viver segundo a vontade de Deus e a manifestação de seu poder em nossas vidas, sendo cada um de nós usados com toda a autoridade que há no nome de Jesus. Portanto, esse é o novo tempo que nós temos como igreja, que de fato nós vamos assumir essa responsabilidade, como a gente está dizendo aqui, amando o próximo, investindo no reino. Irmãos, acho que o mínimo que nós podemos fazer é compartilhar com as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. E aí é o que eu falei para vocês, está pronto, se Deus quiser, está nos finalmente, né? Domingo que vem, primeiro domingo de novembro, vai ser um marco na nossa igreja. Eu vou apresentar para vocês o material que nós iremos ministrar no nosso discipulado. Ele está pronto, ele cabe num pendrive de 8 GB, ou ele cabe em 2 DVDs, que dá para gravar e dá para mostrar. Tem o vídeo explicativo e tem o texto que nós poderemos comentar com as pessoas, trazendo para uma dinâmica viva, não onde um público passivo fica igual vocês estão me ouvindo e um ativo falando, mas um lugar onde todo mundo pode comentar e descobrir as verdades do Evangelho, onde existe uma participação de todo mundo, onde todo mundo pode falar, onde todo mundo pode orar, onde todo mundo pode cantar. Ah, mas eu não sei cantar. Nós podemos pegar qualquer música, põe um gravador, um CD, ou no próprio celular nosso hoje, dá para colocar uma música, dá para adorar a Deus. Irmãos, nós temos que de fato entender o que é ser igreja, utilizar a tecnologia em nosso favor, mas nós precisamos ser autênticos no Evangelho de Cristo, do qual nós falamos que nós somos participantes. Chegou um novo tempo, um novo marco para a gente romper com essa coisa de prédio, de edificação, porque eu estou mostrando para vocês que o prédio só separa, a edificação só faz separação e não traz ajuntamento e não traz um evangelho verdadeiro. Nós estamos vivendo um tempo de restauração, onde Deus está levantando novamente. Aí que eu vejo a obra de Deus em reedificar novamente o que já foi reedificado, que é a tenda caída de Davi, e nós fazemos parte, então, dessa geração. E nós precisamos entender que somos tabernáculo. Você é tabernáculo do Deus vivo. Deus não prometeu a restauração do templo. Guarde isso com você. Deus não falou, eu vou levantar o meu templo, eu vou edificar a minha casa. Deus não tem casa. Nós somos casa e morada de Deus. Então chegou esse tempo, porque Deus sempre habitou em tendas. Deus gosta de tabernáculo, porque uma adoração em espírito e em verdade, ela não depende do templo, mas ela depende do tabernáculo. Aí, olha só, gente, que coisa interessante. No tabernáculo de Moisés, Deus ficava longe e separado. No tabernáculo de Davi, houve festa, mas foi por pouco tempo. Olha aqui comigo, 2 Crônicas, capítulo 4, 2 Crônicas, capítulo 5, os versos de 4 a 8. Diz assim o texto:
quando todas as autoridades de Israel chegaram, só dar o contexto para vocês, segundo Crônicas, capítulo 4, segundo Crônicas capítulo 5, diz a Bíblia assim: Davi descansou de todas as guerras. Davi olhou para o seu palácio e falou: puxa vida, eu moro num palácio de madeira, bacana, confortável, e Deus mora naquela tenda ali. Eu não posso deixar Deus morando numa tenda, eu preciso construir também uma casa para Deus. É daí que vem o templo. Então olha só, quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas prepararam a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tanto ovelhas e bois que nem era possível contar. O que é isso? Inauguração do templo de Salomão. Era o primeiro templo que foi reestruturado na época de Jesus por Herodes. Então, o que nós estamos tendo aqui? Nós estamos tendo o estabelecimento do templo. Quando se estabelece o templo, o que é que acontece? Então, os levitas pegaram a tenda onde Deus habitava no meio do povo e estão levando a tenda para o templo. E diz aqui então que Salomão ofereceu tanto sacrifício que você não podia nem contar. Olha só, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo e o colocar no lugar interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. O que a gente entende disso? Deus se escondeu de novo da nossa vista. Se inaugura o prédio, se esconde Deus. Se estabelece uma edificação com lugar sagrado e com os compartimentos, os meus olhos mais não podem contemplar ou visualizar a Deus. Perdeu-se Deus de vista com a inauguração do templo. Mas a glória de Deus desceu, mas você não via Deus. Aí muita gente se engana, porque quando a gente vai ver aqui, o que Salomão fala: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Porque a arca da presença significava que Deus estava morando e habitando naquele lugar. Só que ninguém mais podia ver a presença de Deus. O tabernáculo de Deus era aquele lugar, o tabernáculo de Davi, perdão, era o lugar onde todo mundo chegava, compartilhava, adorava a Deus, pegava um pedaço de pão, pegava um bolo, todo mundo comia, ia para casa alegre, feliz. Havia adoração 24 horas. Se constrói o prédio, mas olha só, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo. Mulher não entra no templo, homem não entra no templo. O templo só pode ser frequentado por sacerdote. E aí, se eu quiser alguma coisa de Deus, eu tenho que conversar com o sacerdote. Sacerdote, fala com Deus que tem praga na minha colheita. Sacerdote, fala com Deus que os meus bois estão nascendo e morrendo com 3 meses de vida. Sacerdote, fala com Deus. Sacerdote, ora a Deus por mim. Sacerdote, intervenha a Deus por mim. Ninguém mais agora podia ministrar diante de Deus, porque se constrói o templo. Os querubins tinham as suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. E foi Davi que quis construir um templo para Deus, e não Deus. Deus não pediu templo. Olha que coisa interessante. O rei Davi já morava em seu palácio, o Senhor lhe dera descanso de todos os inimigos ao seu redor. Olha o que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 7, 1 a 7. Certo dia, Davi, disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor é contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã:
vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Olha o que Deus está falando com Davi. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas da terra do Egito. Deus não quer uma casa para ele morar. Deus quer habitar no homem. Porque quando Deus criou o homem, soprou do seu espírito sobre Adão, Deus agora se torna parte do homem, tem comunhão com o homem. Quando o homem peca, o seu espírito morre. E Davi então quer construir uma casa para Deus. E Deus está dizendo assim: eu não morei em casa, Davi. Não pedi casa para mim. Não pedi absolutamente nada. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Tabernáculo é morada de Deus. E sabe quem que é tabernáculo hoje? Eu e você. Se nós tivermos isso em mente, soubermos o que Deus quer, você vai entender que aonde você chega, a presença de Deus, ela vai junto com você. E se tem um lugar que a presença de Deus não precisa estar em conjunto, é num prédio, onde outras pessoas não serão ensinadas acerca da presença de Deus. Por onde tenho acompanhado os israelitas, olha Deus falando, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel, por que você não me construiu um templo de cedro? E essa é a realidade que nós vemos então, Deus falando com Davi. Não pediu um templo de cedro, mas qual que é o problema? Como Davi foi um guerreiro, e como Davi teve que lutar contra cidades, o que é que Davi via? Todo o reino tinha construído uma casa para o seu Deus. Todo o templo tinha construído um lugar onde, de fato, o Deus desse povo habitava. E Israel não. Se você for ler as conquistas de Israel, quando a gente começa ali em Josué, Juízes, muitas vezes, para que eles pudessem ganhar as batalhas, inclusive no próprio livro de Samuel, a tenda da presença, gente, ia com eles. Quantas vezes era pedido: traga a arca da aliança do Senhor, para que o Senhor esteja no nosso meio, para que o nosso exército veja, olhe, entenda que o Senhor está no nosso meio. Mas quando você constrói uma casa de prédio, você constrói uma casa de tijolo para Deus, vão levar a casa de Deus para o meio onde que a gente está? Não dá, porque Deus está morando lá dentro da casa. E foi inaugurado o templo e a presença de Deus foi colocada no lugar mais interno do templo, escondido e guardado. E Deus não quer ficar escondido e Deus não quer ficar guardado. Tem gente que diz que quando Cristo morreu, aquele véu do santuário que se rasgou, não era para que nós pudéssemos entrar e encontrar a Deus. Era para que Deus pudesse sair daquele lugar enclausurado, onde haviam colocado, para que Deus pudesse de novo vir e habitar nas pessoas. Para que Deus pudesse vir e habitar no meio do povo. Para que Deus de fato pudesse vir e estar onde Deus sempre quis estar, no meio do povo. Só que Deus era um Deus santo e o povo era um povo pecador. Então era necessário que houvesse de fato uma intervenção. Agora, aquele que nasce de Deus, ele não é mais pecador, ele não tem mais a natureza pecaminosa. Aquele que nasce de Deus agora é santo, e Deus agora pode habitar no meio do povo. E aí, irmãos, eu tenho batido muito no templo, no prédio, na construção que nós chamamos de igreja, para que fique claro para todos nós que voltarmos a edificarmos uma edificação que dá-se o nome de igreja, de que tudo acontece ali dentro, nós estamos escondendo Deus ali de novo dentro daquele prédio. E aí você tem um amigo que Deus tem colocado no seu coração, porque nós temos orado por isso, para que Deus te dê pessoas para o seu grupo de discipulado. Aí você vira para essa pessoa e fala assim: olha, aconteceu um negócio tão bom na minha vida, tão maravilhoso, e a pessoa fala com você: o que é? Me mostra, como é que eu posso ver isso? Aí você fala assim: vai lá aonde Deus habita. E onde que Deus habita? No prédio. Que prédio? Que a gente chama de igreja. Que dia? No domingo. Que horas? 10 horas da manhã. Ah, mas 10 horas eu não posso. Ah, então eu sinto muito. Você vai ficar sem conhecer a Deus, porque Deus só se manifesta às 10 da manhã,
na igreja, diante da pregação de um líder espiritual que a gente tem lá. Entende, irmãos? Porque assim, eu estou sendo bem contundente, estou batendo bem mesmo nesse esteio, para que isso fique claro para vocês. Olha a pergunta de Deus. Por que você não... Vamos voltar para a pergunta, né? Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez, aí vem a pergunta, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo de Israel, por que você não me construiu um templo de cedro? Mas interessante que Deus deixa então que se construa o templo, né? Deus permite que isso aconteça. Aí o texto anterior que eu mostrei para vocês foi quando se inaugurou o templo, fez-se os sacrifícios, mas Deus foi colocado naquele escondido, bem guardado. E aí cabe a nós então, igreja de Cristo, entender que o véu foi rasgado para que Deus pudesse sair daquele lugar santo, sagrado, daquele lugar intocável, porque Deus agora quer andar no meio do povo. Por isso que quando vem um leproso e vira para Jesus e fala, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, Jesus olha para o leproso e fala assim, eu quero. Mas Jesus não libera uma palavra de cura para o leproso, né? Você está curado, vai. A Bíblia diz que Jesus toca no leproso. No tabernáculo de Moisés, se alguém toca no leproso, fica imundo. Quando Jesus toca no imundo leproso, o leproso fica limpo. E você precisa entender que quando você tocar nas pessoas e mostrar a elas que a presença de Deus está sobre elas, e a presença de Deus quer passar agora a habitar e a viver dentro delas, as pessoas serão limpas. Aí nós vamos entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não precisa de ter medo de maldição, de capeta, de demônio, dessa porcariada toda que se dá nome aí, tem a estrutura deles, né, dos demônios. Você vai entender que eles já foram derrotados em Cristo Jesus, você tem poder e autoridade, e eles vão sair correndo quando eles te veem, porque Deus agora, Ele quer sair da construção, e Deus quer entrar agora no meio do povo. Infelizmente, foi a partir da construção do templo que passou a existir uma separação muito maior entre Deus e o seu povo. Por isso não podemos erguer templos, mas restaurar tabernáculos. Não fomos chamados para erguer templos, fomos chamados para restaurar tabernáculos. Por quê? O tabernáculo que ficou destruído era a vida do homem, onde Deus morava e habitava. E é isso que nós precisamos entender. Você é chamado a ser restaurador de tabernáculos. Somos o tabernáculo de Davi restaurado. A igreja é a congregação de Deus. O seu corpo é o templo do Espírito para abrigar a arca da sua presença. E eu termino com o texto de Amós, que é dito pela igreja de Atos, que diz o seguinte: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Você então é chamado a ser reparador de tabernáculos, ou seja, trazer a liberdade de se cultuar a Deus sem liturgia, sem qualquer outra coisa. Para que a gente vai restaurar o tabernáculo de Davi? Para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz destas coisas conhecidas desde séculos. Irmãos, eu respiro aliviado, porque eu acho que eu apresentei para vocês todo o processo pelo qual nós vamos passar. Se o Senhor me levasse hoje, eu ficaria satisfeito, dizendo, puxa vida, Senhor, compartilhei com eles até o último momento, porque a gente não precisa de ter um templo. E semana que vem é o primeiro domingo do mês de novembro, mês de número 11. Nós vamos fazer o nosso culto, termos a nossa ceia, onde a gente faz o nosso almoço coletivo. Mas eu não vou fazer um culto ordinário, normal, igual a gente faz. Eu vou trazer e vou apresentar para vocês tudo aquilo que de fato eu pude apresentar. Temos o material para adulto, temos o material para criança. Temos tudo aquilo que é necessário
para que possamos abrir as nossas casas e apresentar às pessoas. Vou mostrar para você que se você tiver uma televisão como essa aqui, que tem uma entrada para um pendrive, você pode utilizar a televisão da sua casa. Vou te ensinar, nós vamos colocar o pendrive, você vai abrir. O que eu tenho fomentado? Pode-se abrir grupo de jovens, pode-se abrir grupo de adolescente, pode-se abrir grupo de homens, pode-se abrir grupo de mulheres, pode-se fazer grupos com finalidades, pode abrir grupo de casal, mas você precisa entender que discipulado é algo que Deus nos tem dado para fazer. O grupo de discipulado é um grupo fechado, você convida aquelas pessoas, compartilha com elas e vai começar a ministrar para elas aquilo que de fato Deus nos tem dado. É necessário voltarmos a estabelecer o tabernáculo caído de Davi. Culto, é aí que se começou a adorar a Deus com cânticos, com danças, com louvores, com adoração. Davi fez um turno 24 horas, mas o povo todo podia adorar a Deus. Eu não sei quais são os talentos que você tem, mas você de fato é chamado a compartilhar e a vivenciar aquilo que Deus tem através da formação de discípulos. Nada que requeira aquela coisa, mas precisa de algo chamado disponibilidade. Ah, mas e se eu não souber o que vão me perguntar? Não tem problema, eu também não sei todas as coisas. Traz, a gente conversa, a gente pergunta. E aí então nós teremos os discipulados nos lares, e aí o discipulado que vai acontecer aqui vai ser meu para com você, que vai estar de fato podendo discipular outros, e a gente vai estar fazendo esse trabalho de uma forma muito mais próxima. Então meu papel como pastor é de fato providenciar e capacitar para que você discipule. Eu vou te dar todas as ferramentas e eu vou poder te acompanhar no seu grupo pequeno para que você acompanhe também outros, para que outros acompanhem outros, discípulos sejam feitos. E aí então, irmãos, a gente não tem a necessidade de criar uma estrutura física. Queira Deus que no final do ano que vem nós estejamos em 100 casas. E se a gente estiver reunido num prédio, tudo bem, mas o prédio não tem conotação de importância, porque o discipulado acontece, é lá, é na casa, é no lugar pequeno, é no acompanhamento que a gente faz às pessoas. Então, eu finalizo por aqui com essa mensagem de hoje, restauração do tabernáculo, não é restauração do templo, não é restauração do prédio, é restauração do tabernáculo, esse lugar onde todo mundo tinha acesso à presença manifesta de Deus. E que Deus nos abençoe para a nova etapa da Igreja Plenitude da Graça, onde a última frasezinha aqui, né, ela vai agora ter sentido para a gente, através do discipulado. Isso já estava colocado no começo, mas só se pode tornar possível agora, para que de fato o Senhor continue nos abençoando, nos dirigindo, nos mostrando esse caminho da verdade, para que vocês possam se estruturar e montar. Podem juntar 2, 3 famílias, 3, 4 pessoas, não importa, mas o importante é que de fato vocês entendam esse modelo e estejam compartilhando aquilo que Deus trouxe para nós. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos finalizar com mais uma canção. Enquanto cantamos mais uma canção, você também pode contribuir aqui conosco com os seus dízimos e ofertas, com suas doações. Temos ali a nossa máquina de cartão, se você quiser fazê-lo. Temos envelope com a conta da igreja, quiser fazer uma transferência bancária, faça. Quiser contribuir com dinheiro em espécie, é muito importante para o sustento dessa obra, daquilo que a gente tem de fato sonhado, estamos começando e buscando. Fique na liberdade daquilo que Deus trouxer para você, mas vamos adorar o Senhor. É
traga um prato bem gostoso, igual a gente tem feito. Bom que a gente tem um tempo aí para conversar, para compartilhar. Eu vou já trazer para você então como é que vai funcionar os grupos de discipulado. E continue orando nessa semana, porque agora é: Senhor, quem eu vou chamar para esse meu grupo? Como Jesus escolheu seus discípulos, seus apóstolos? Chamou um grupo de discípulos e apontou: esses vão ser os meus apóstolos. Então não tem nada de sobrenatural. Geralmente pessoas, amigos que Deus tem feito lembrar, que fizeram parte da nossa caminhada durante um tempo, não os vemos mais, sem que haja essa coisa sobrenatural de que Deus vai falar o nome. Faça contato telefônico, pergunte para essas pessoas, chame elas para comer um biscoito e tomar um suco na sua casa. Estou com saudade, vem cá. E domingo que vem eu apresento isso para vocês. Vamos estar orando durante essa semana, para que a gente de fato possa ver e experimentar esses acontecimentos que de fato vão mudar a vida da nossa igreja e sobretudo a sua vida também. O Senhor te abençoe, viva uma semana repleta de paz, realizações, diante do favor, da bênção e da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.